Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui num podcast, um podcast vídeo, né? Aqui no meu canal. E eu quero chamar a atenção por uma coisa lida no livro de David Fiedler, Um Café com Sêneca, um guia estoico para a arte de viver. Eu peguei um trecho de uma das leituras e resolvi conversar um pouco, filosofar, vamos dizer assim, né? O mundo de Sêneca é o nosso mundo. Na realidade, o que esse texto vai trazer é que a nossa sociedade ela evoluiu tecnologicamente, evoluiu até filosoficamente, mas a essência do ser humano ainda é muito similar à que Sêneca pôde observar em sua época. Eu vou ler o texto e vou fazer algum comentário que eu achar pertinente. Então, o autor aqui começa falando sobre o Sêneca. E ele diz que o mundo de Sêneca é o nosso mundo. Se você ler a obra de Sêneca, diz ele, uma das coisas mais impressionantes que vai observar é que, mesmo tendo sido escritas há mais de 2000 anos atrás, as suas cartas retratam com precisão o nosso mundo atual. Os cidadãos ricos de Roma transformaram o consumismo em uma arte refinada e se deleitavam com o luxo e o hedonismo. Assim, como agora podemos ir ao supermercado e comprar laranjas e abacates cultivados no outro lado do mundo, os romanos haviam desenvolvido tanto o comércio internacional que produtos raros, alimentos e itens luxuosos, vindos de terras distantes, inundavam Roma. Os romanos das classes mais altas ostentavam a riqueza como indicador de prestígio social. O que hoje chamamos de seguir influenciadores, entre aspas, já existia na Roma Antiga. Como descreve Sêneca, quantas coisas adquirimos apenas porque outras pessoas as compraram e porque essas estão em muitas casas. Muitos de nossos problemas são explicados por copiarmos o exemplo dos outros. Em vez de seguir a nossa razão, somos desviados do caminho pela convenção. Se apenas algumas pessoas fizessem algo, não as imitaríamos. Mas, quando a maioria começa a agir de determinada maneira, acompanhamos como se algo fosse mais honroso apenas porque é mais frequente. Os ricos construíram mansões à beira-mar, feitas de mármore exótico, com vistas espetacular para o oceano, piscinas, elegantes casas de banho e todos os luxos inimagináveis. Outros importavam de longe neve e gelo, a fim de resfriar suas bebidas, e piscinas durante os meses quentes do verão. Outros também ofereciam banquetes, jantares e festas extravagantes, muitas vezes a um custo astronômico, com as mais raras iguarias de todos os cantos do mundo, que depois vomitavam para abrir espaço no estômago para mais comida. Eles faziam uso, inclusive, da paleta vomitória. Isso aí é um grifo meu. Embora os romanos tivessem vivido modestamente em épocas anteriores, esse não era mais o caso. A cultura romana de gastos elevados exibia o mesmo tipo de excesso associado a hoje em dia, às celebridades. E Sêneca pondera: pessoas autoindulgentes querem ser o centro das atenções a vida inteira. Se a fofoca para, eles se sentem mal e fazem algo novo para despertar notoriedade. Muitas gastam grandes somas de dinheiro e muitas mantêm amantes. Para ganhar fama nessa multidão, é preciso aliar extravagância e destaque. Em uma cidade tão movimentada, vícios comuns não são divulgados. Bom, tais hábitos ainda são comuns por um simples motivo: a natureza humana, a essência humana não mudou. Embora tenhamos avançado tecnologicamente, em termos psicológicos somos exatamente iguais às pessoas da época de Sêneca. Somos criaturas complexas, sujeitas tanto à ganância, à ambição, à preocupação, o medo, a tristeza, a raiva, a ansiedade financeira, o desejo sexual e os vícios quanto ao desejo de sermos boas pessoas e fazermos do mundo um lugar melhor, apesar de como somos. Embora defendesse uma vida simples, o estoicismo não proibia o acúmulo de riqueza, desde que fosse usada com sabedoria. Como um dos homens mais ricos do Império Romano, cujos colegas de profissão eram
os principais membros da elite social, Sêneca experimentou as consequências da busca pelo luxo excessivo. É bem provável que isso o tenha levado a reconhecer o vazio e a superficialidade de uma vida dispendiosa, o que o fez criticá-la. Admiramos paredes folheadas com uma fina camada de mármore, mesmo sabendo quais os defeitos o mármore esconde. Enganamos nossos próprios olhos e depois cobrimos nossos tetos com o ouro, com o que nos regozijamos, senão com uma mentira. Pois sabemos que sob o dourado se esconde algum material feio, e essa decoração superficial não se espalha apenas por paredes e tetos. Todos aqueles homens famosos que você vê se pavoneando de maneira grandiosa possuem uma felicidade fina, como esta folha de ouro. Olhe dentro deles e você verá quanta corrupção existe por trás desse frágil verniz de prestígio, conclui Sêneca. O que torna Sêneca único na tradição estoica é a sua profunda percepção psicológica da condição humana, incluindo a ambição e os medos. Ele foi a primeira pessoa do mundo ocidental a explorar profundamente a psicologia do consumismo. Também fez contribuições significativas, válidas ainda hoje, para a compreensão das emoções e da ira. Em resumo, Sêneca não foi um teórico acadêmico, mas alguém que viu de tudo na vida, o melhor e o pior da natureza humana. Ele viveu aquilo sobre o qual escreveu e tinha uma capacidade única de compreender as motivações internas, psicológicas das outras pessoas. É isso que faz de Sêneca um guia tão valioso para os leitores contemporâneos, mesmo há 2000 anos depois. No fim das contas, a época de Sêneca é a nossa época. Ele é o nosso contemporâneo e compartilhamos profundamente das mesmas preocupações. Ele finaliza o texto. Bom, a consideração que eu faço a respeito desse texto é o seguinte. É claro que eu estou chovendo no molhado, estou falando de coisas que muitas pessoas sabem, quase todos nós sabemos, nós próprios nos criticamos, mas perseguimos esse afã de ter mais do que o necessário, de sobrar, de alguns até de aparecer mesmo, criar através das redes sociais, criar eventos até fictícios em alguns momentos, ou que dão a impressão de que são alguma coisa que não são, para fazer essa fina camada de ouro com esse interior vazio. A gente é assim em vários sentidos, inclusive na alimentação. A gente come muita porcaria em muitos lugares que não nos servem uma massa nutricional, e nós não nos ocupamos de saber o que é de fato nutrição. Não somos educados para saber como nos alimentarmos, nem como nos comportar, nem como sermos empáticos. Isso tudo falha na nossa educação, na educação humana. Então eu acho que esse texto é bom para a gente refletir sobre isso aí. Claro, mais uma vez eu vou dizer, eu não estou falando nada de que nós todos, eu me incluo, nós todos não fazemos em maior e menor grau. Claro que alguns querem ser celebridades à força, claro que as celebridades partem dessa condição de estar com a capacidade de influência sobre as outras pessoas, se destacando, e os seres comuns, com raras exceções, se deixam afetar em maior ou menor grau por essas práticas, por essas políticas. Mas é bom a gente ter consciência. Agora, a principal consciência é a consciência da educação. Nós devemos procurar nos educar sempre, educar nossos filhos, educar nossos semelhantes, trazer a reflexão à baila todos os dias. Isso serve para mim e serve para nós todos. Então, obrigado pela sua atenção. Eu finalizo aqui esse texto do David Fiedler, que é um café com Sêneca, quando ele diz que o mundo de hoje ainda é como o mundo de Sêneca. Muito obrigado e até o próximo podcast aqui do programa Pontuando do meu canal José Roberto Abramo. Até lá.